Era uma vez um mundo onde todos falavam a mesma língua. Um lugar onde a comunicação fluía como um rio. Imagine isso. Um povo decidido a construir uma torre que chegasse ao céu, desafiando os limites do que conhecemos. O sonho deles? Um monumento. A grandeza humana? Um símbolo de união. Mas e se eu te dissesse que essa união tinha um preço? Um preço que poderia mudar o destino da humanidade para sempre. Enquanto eles erguiam os tijolos, a ambição crescia. Cada um contribuía com sua força, sua habilidade, e a torre subia cada vez mais alta. Mas em meio ao fervor do trabalho, uma pergunta ecoava no ar. Até onde a humanidade iria para se tornar como Deus? E o que acontece quando a arrogância ultrapassa os limites estabelecidos por aquele que criou tudo? Você já parou para pensar no que se esconde por trás dessa história? O que realmente aconteceu quando a humanidade decidiu desafiar o Criador? Prepare-se para mergulhar em um conto que revela não apenas os riscos da união, mas também as consequências de ignorar a divina ordem. Acompanhe-me nessa jornada fascinante e intrigante, onde a curiosidade e o conhecimento se encontram. A narrativa bíblica da Torre de Babel. Quando leio Gênesis 11, 1-9, não posso deixar de pensar na audácia dos seres humanos. A narrativa fala de um tempo em que a terra era uma só, e as pessoas compartilhavam a mesma língua. Imagina só, um mundo onde todos se entendiam. Essa unidade linguística parecia uma bênção, mas levou a um plano ambicioso: construir uma torre que chegasse ao céu. Para mim, essa ideia é um reflexo do desejo humano de alcançar o divino, de transcender os limites impostos por Deus. É como se eles quisessem se igualar a ele, não acham? O que me intriga é a intenção por trás desse projeto monumental. A construção da torre não era apenas uma questão de engenharia, era uma tentativa de deixar uma marca duradoura. Eles queriam ser lembrados, desejavam um nome para si mesmos. Isso revela uma profunda insegurança. Em vez de aceitar sua condição como criaturas de Deus, preferiram buscar a glória por conta própria. Essa ambição, no entanto, não se mostrou apenas um desejo de autossuficiência, mas também uma desobediência direta ao plano divino. E o que dizer da unidade linguística? Ela, que parecia algo positivo, tornou-se uma espada de dois gumes. Enquanto a comunicação facilitava, a cooperação também alimentava um sentimento de orgulho. A ideia de que poderiam construir uma torre capaz de alcançar os céus é quase cômica, não é? É como se estivessem desafiando a ordem natural das coisas. Essa narrativa nos faz refletir sobre os limites da capacidade humana e nos lembra que, por mais que queiramos, há coisas que não podemos controlar. A resposta de Deus a essa tentativa de superação é surpreendente. Ele não destrói a torre, mas confunde as línguas. Isso me faz pensar sobre a sabedoria divina. Ao invés de punir com fogo ou destruição, a confusão trouxe uma nova ordem ao mundo. As pessoas não conseguiam mais se entender e, consequentemente, se dispersaram. Essa ação divina reflete a soberania de Deus sobre a humanidade, mostrando que, por mais que tentemos, sempre haverá um limite em nossa busca por grandeza. Por fim, a narrativa da Torre de Babel é um convite à reflexão. Ela nos ensina sobre a natureza humana, sobre a busca por poder e controle, e sobre a inevitável intervenção divina. A história é, sem dúvida, uma metáfora poderosa sobre a fragilidade da unidade humana diante dos planos de Deus. Nesse sentido, é uma lição atemporal que ainda ecoa em nossos dias, lembrando-nos que, por mais que queiramos nos elevar, sempre há um propósito maior que nos guia. Simbolismo da Torre de Babel. A Torre de Babel é um símbolo forte do orgulho humano. Quando penso na torre, percebo que ela representa essa ambição desmedida de querer ser mais do que somos. É a ideia de que podemos alcançar o céu, de que podemos ser iguais a Deus, desafiando a ordem natural das coisas. Essa busca por grandeza é algo que ainda vemos hoje, em diversas formas. O desejo de se destacar, de ser notado e reconhecido, é uma constante na vida humana, e a torre é um reflexo disso. Além disso, a torre também simboliza a desobediência. Os seres humanos, ao tentarem construir essa estrutura colossal, estavam ignorando as instruções divinas. Deus havia mandado que se espalhassem pela terra, mas eles decidiram se unir em um só lugar.
Isso me faz pensar em como, muitas vezes, também tentamos ignorar as orientações que nos são dadas, buscando seguir nossos próprios caminhos. A torre se torna, então, um lembrete de que a desobediência tem suas consequências. Esse embate entre a soberania divina e a autonomia humana é palpável na narrativa. Enquanto os seres humanos se sentem poderosos em sua unidade, Deus mostra que tem o controle da situação. A confusão das línguas é um ato de intervenção divina que desfaz os planos de Babel. Isso é fascinante. Deus não permite que a ambição humana ultrapasse os limites que ele estabeleceu. Essa tensão entre o querer humano e o querer divino é uma constante na história da humanidade. A Torre de Babel também é um símbolo da fragilidade da unidade. Apesar de todos falarem a mesma língua, suas intenções eram egoístas. A unidade, que parecia ser uma força poderosa, revelou-se vulnerável. A confusão das línguas desmoronou o que eles construíram. Isso me leva a refletir sobre como a verdadeira unidade deve ser baseada em propósitos maiores, que não sejam apenas a ambição pessoal. Quando a unidade é construída sobre bases frágeis, como o orgulho, o resultado é a divisão. E por último, a torre nos ensina que há limites para a autossuficiência. As tentativas humanas de se elevar e alcançar o divino sempre esbarrarão no plano soberano de Deus. Essa narrativa é um chamado à humildade. Precisamos reconhecer nossa posição como criaturas e não como criadores. A Torre de Babel é uma advertência sobre os perigos de tentar alcançar o céu sem primeiro compreender nosso lugar na criação. E assim, essa história permanece relevante, ecoando em nossa busca por significado e propósito. Consequências da unidade contra Deus. Quando olho para a narrativa da Torre de Babel, fico pensando nas consequências diretas da tentativa de unificação dos povos. A história nos mostra que, em sua busca por grandeza, a humanidade acabou atraindo a ira divina. A confusão das línguas, uma resposta direta à ambição desmedida, simboliza não apenas a divisão entre os povos, mas também a fragilidade de um projeto que ignora a soberania de Deus. É fascinante perceber como a tentativa de alcançar o céu resultou em um afastamento radical que levou à dispersão, um verdadeiro retrato da desunião que surgiu de um desejo de autossuficiência. Além disso, essa dispersão teve implicações sociais profundas. A humanidade, que antes compartilhava uma única língua e um propósito comum, agora estava fragmentada em diversas culturas e nações. Essa diversidade, que poderia ser vista como uma riqueza, também trouxe desafios. O diálogo tornou-se mais complexo, e a cooperação entre os povos, que poderia ser natural em uma unidade linguística, começou a se tornar um desafio. É curioso como a tentativa de se aproximar de Deus, na verdade, resultou em uma distância ainda maior, refletindo as tensões entre a vontade humana e a divina. Teologicamente, essa narrativa nos leva a refletir sobre a natureza da unidade. A unidade em si não é um conceito ruim, mas quando é buscada em oposição a Deus, as consequências podem ser devastadoras. A confusão das línguas é uma metáfora poderosa para a confusão moral e espiritual que ocorre quando os seres humanos se afastam de seus princípios fundamentais. Essa história nos ensina que a verdadeira unidade não pode ser forçada. Ela deve ser construída sobre bases sólidas, que incluem o reconhecimento da soberania de Deus. Por outro lado, a dispersão também carrega um novo potencial. Cada povo, ao se desenvolver em sua própria cultura e linguagem, começou a expressar a diversidade da criação de Deus. Essa multiplicidade, embora tenha surgido de uma consequência negativa, também nos lembra que a humanidade é rica em experiências, tradições e visões de mundo. A fragmentação pode ser vista como uma oportunidade para que diferentes culturas se encontrem, aprendam umas com as outras e, em última análise, enriqueçam a tapeçaria da vida humana. Dessa forma, as consequências da unidade contra Deus na Torre de Babel ressoam até hoje. A história nos convida a refletir sobre como nossas próprias tentativas de nos unirmos, sem considerar a vontade divina, podem resultar em divisão e confusão. E, ao mesmo tempo, nos desafia a buscar um tipo de unidade que é inclusiva e respeitosa, que valoriza a diversidade,
mas que também se alinha com a verdade eterna de Deus. Interpretações teológicas da Torre de Babel. As interpretações teológicas da Torre de Babel são vastas e variadas, refletindo a riqueza da tradição judaica e cristã ao longo dos séculos. Para os judeus, a narrativa é frequentemente vista como uma advertência sobre o orgulho humano e uma lição sobre os limites impostos por Deus à soberania do homem. Essa abordagem enfatiza a ideia de que, por mais que os seres humanos tentem alcançar grandes feitos, sempre haverá um ponto em que suas ambições serão frustradas pela vontade divina. Essa dinâmica se torna um tema recorrente nas Escrituras, onde a soberania de Deus sempre prevalece. No contexto cristão, a Torre de Babel também é interpretada como uma prefiguração da unidade que seria alcançada através do Espírito Santo no Pentecostes. A confusão das línguas é vista como um sinal do julgamento de Deus, mas também como a necessidade de um novo tipo de unidade, uma que vai além da linguagem e da cultura. O Pentecostes, com a manifestação do Espírito que permitiu que os apóstolos falassem em diversas línguas, é frequentemente visto como a reversão do que aconteceu em Babel, apontando para uma nova era de comunhão em Cristo. Além disso, a narrativa é muitas vezes analisada sob a perspectiva da providência divina. Alguns teólogos argumentam que, mesmo na confusão e na dispersão, Deus estava orquestrando um plano maior para a humanidade. Essa visão sugere que, ao criar diversidade, Deus estava, na verdade, preparando o terreno para um futuro em que todas as nações poderiam ser reunidas sob sua liderança. Assim, a história de Babel se transforma em uma narrativa de esperança, onde a diversidade se torna uma parte essencial do plano divino. Outra interpretação importante é a que relaciona a Torre de Babel com a questão da identidade. Em um mundo que frequentemente busca uniformidade, a história nos lembra que a diversidade é uma característica intrínseca da criação de Deus. As diferentes culturas e línguas que surgiram após Babel são vistas como expressões da criatividade divina, e essa pluralidade deve ser celebrada, não temida. Essa ideia tem implicações significativas para a maneira como nos relacionamos com outras culturas e povos. Por fim, as lições morais extraídas da Torre de Babel continuam a ressoar na sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as interações entre diferentes culturas são constantes, a história nos desafia a considerar como estamos tratando a diversidade linguística e cultural. As interpretações teológicas da Torre de Babel nos convidam a refletir sobre nossa própria busca por unidade e a importância de fazê-lo de maneira que honre a soberania de Deus e respeite a riqueza da diversidade que ele criou. Impacto cultural e artístico da Torre de Babel. A Torre de Babel, com sua narrativa rica e simbólica, deixou uma marca indelével na cultura e na arte ao longo dos séculos. É fascinante observar como essa história se transformou em um tema recorrente em diversas expressões artísticas. Pintores, escritores e músicos encontraram na imagem da torre uma metáfora poderosa para a ambição humana e suas consequências. As representações da torre, muitas vezes grandiosas e imponentes, transmitem a ideia de que o ser humano, na sua busca por alcançar o divino, pode paradoxalmente se perder em sua própria grandeza. Em obras de arte, como as de Peter Bruegel, a Torre de Babel é muitas vezes retratada como uma construção colossal que se ergue a partir de um cenário caótico. Essa representação não apenas ilustra a grandeza da engenharia humana, mas também sugere uma crítica à hubris, ou seja, a arrogância que leva os homens a desafiá-los em suas limitações. As pinceladas de Bruegel, por exemplo, capturam a confusão e a dispersão dos povos, refletindo a complexidade das interações humanas que surgem quando a unidade é desafiada. Na literatura, a Torre de Babel é um símbolo poderoso que aparece em várias narrativas, explorando temas de comunicação e incompreensão. Autores como Jorge Luis Borges e Ítalo Calvino abordaram a ideia de Babel em suas obras, questionando a natureza da linguagem e a busca por significado em um mundo fragmentado. A metáfora da torre nos convida a refletir sobre as barreiras que existem entre as pessoas e como a falta de um entendimento comum pode levar a conflitos e divisões. Além da literatura e das artes visuais, a música também encontrou na Torre de Babel uma fonte de inspiração.
Compositores de diferentes estilos e épocas interpretaram a história em canções que falam sobre unidade e divisão. A metáfora da torre muitas vezes é utilizada para discutir questões contemporâneas, como a globalização e a diversidade cultural. A música, com sua capacidade de unir pessoas através de melodias e letras, contrasta com a mensagem de fragmentação da Torre de Babel, criando um diálogo interessante entre passado e presente. Por fim, a influência da Torre de Babel se estende à cultura popular, onde suas imagens e conceitos são frequentemente referenciados em filmes, séries e até mesmo jogos. A ideia de um mundo dividido por línguas e culturas diferentes é uma reflexão sobre a realidade contemporânea, onde as barreiras comunicativas ainda persistem. A Torre de Babel, portanto, não é apenas um relato antigo, mas uma alegoria atemporal que continua a ressoar na sociedade moderna, lembrando-nos da importância da compreensão mútua em um mundo cada vez mais complexo. E aí, você já parou para pensar no que realmente aconteceu após a construção da Torre de Babel? A gente vê que a humanidade, em sua busca por poder e autonomia, acabou sendo dividida em nações e línguas. Mas e se esse episódio não fosse apenas uma história antiga? O que podemos aprender com isso nos dias de hoje? Quando olhamos para o mundo atual, será que não estamos, de certa forma, repetindo os erros de Babel? A união por um objetivo comum é poderosa. Mas, e quando esse objetivo vai contra os princípios divinos? Lembre-se, a diversidade não é uma fraqueza, mas uma força. Cada língua, cada cultura traz uma perspectiva única que enriquece a humanidade. Então, que tal refletirmos juntos? Será que a verdadeira unidade não está em nos respeitarmos e aprendermos uns com os outros, em vez de tentarmos ser iguais? E como podemos aplicar essa lição em nossas vidas diárias? Deixe nos comentários suas ideias e experiências. E não se esqueça, cada história da Bíblia traz um ensinamento valioso. Vamos juntos explorar mais histórias que moldaram a nossa fé e a nossa história? Até a próxima!